Oi, meus amores! Tia Natália está aqui para gravar para vocês um pouquinho da nossa aula de história. Hoje iremos dar início ao nosso segundo capítulo, que tem por título Trabalho e Tecnologia. Então, abram o livro de vocês na página 106 e na página 107 e observem essa imagem que tem aí. No momento não precisa você escrever nada, tá bom? Você só vai me responder de forma oral, tá bom? Vamos lá. Primeiro, que tipo de trabalho essa pessoa aí da imagem está fazendo? O que você acha que ele está fazendo? Por que você imagina que o ser humano trabalha pedaços de pedra, como mostra na imagem? Por que o ser humano está utilizando aí pedaços de pedra? Será que ele vai fazer alguma coisa? Em sua opinião, o ser humano sempre utilizou ferramentas para auxiliar em suas atividades? Será que sempre existiram as ferramentas? De onde elas surgiram? E antes, quando não tinha ferramenta, como era que o ser humano trabalhava? Só de forma manual, então o trabalho demorava bastante, né? Como você imagina que era a vida do ser humano antes de ele utilizar ferramentas para auxiliar em seu cotidiano? Eu acredito que o trabalho era bem demorado, né? Quando não existiam as ferramentas. Vamos para a página 108. Hoje nós iremos começar falando sobre um período que aconteceu há muitos e muitos anos, chamado de pré-história. Na pré-história, nada da tecnologia existia, nada que a gente conhece hoje existia. Os seres humanos, eles moravam em cavernas e eles pescavam para se alimentar, tá certo? Então, não existiam supermercados, não existiam comércios. O ser humano, ele pescava apenas para se alimentar. Só que antes também não existia nenhuma ferramenta. Então, imagina, para o ser humano poder pescar o peixe, ele tinha que fazer isso manualmente, demorava muito, porque cada vez que ele ia pegar o peixe fugia. Hoje nós sabemos que os pescadores, eles utilizam os anzóis e as varas para pescar, né? Mas antigamente nada disso existia na pré-história. Então vamos lá, acompanhe a leitura da página 108. Como a tecnologia mudou a vida do ser humano? Como eu estou falando para vocês, no período da pré-história, nada tecnológico existia. Então, a tecnologia ela passou a existir a partir da necessidade do ser humano. O homem ele pescava, mas ele não tinha nenhum instrumento que o auxiliasse na pesca. Então, ele começou a pensar: o que eu posso construir para me auxiliar quando eu for pescar? Eu conseguir pegar o peixe mais rápido, eu conseguir pegar uma maior quantidade de peixes. Entende? Então, a partir da necessidade do ser humano, iniciou o processo da tecnologia. Então, vamos lá. Há cerca de 1,5 milhões de anos, o ser humano começou a manipular as pedras para produzir ferramentas. Esse período, embora muito distante no tempo, marca o momento em que se utilizou o conhecimento para transformar o meio, produzindo objetos úteis, por exemplo, para caçar. O homem ele tanto pescava quanto caçava animais para se alimentar, tá certo? Então, como eu falei para vocês, ele não tinha nenhum instrumento que o auxiliasse na pesca e na caça. Então, ele começou a modificar a pedra e transformar em ferramentas que pudessem lhe ajudar nesse processo. Então, o primeiro instrumento que o homem criou, ele fez ferramentas de pedras, tá certo? Que iria lhe auxiliar tanto para pescar quanto para caçar. Primeiro quesito, o que é a tecnologia? A tecnologia ela surge da necessidade do ser humano. Então, a tecnologia, quando a gente fala de tecnologia hoje, a gente pensa em celulares, a gente pensa em smartphones, a gente pensa em tablet, computador, internet. Só que a tecnologia ela começou a surgir lá atrás, no período da pré-história, quando o homem começou a pensar de que forma ele poderia modificar o meio, no caso a pedra. Ele tinha uma
Um exemplo, essa aqui vai ser a pedra. De que forma eu posso modificar essa pedra e transformá-la em um instrumento que me ajude quando eu for caçar e pescar? Então o homem começou a pensar, começou a modificar a pedra e transformou ela em uma ferramenta, tá certo? Então o que é a tecnologia? A tecnologia é um conjunto de saberes desenvolvidos pelo homem para satisfazer a sua necessidade. O homem ele precisava de uma ferramenta. No momento ele só tinha ali perto dele a pedra. Então ele começou a modificar aquela pedra e transformar em uma ferramenta para lhe auxiliar, tá bom? Então vamos lá. Segundo quesito, em sua opinião, a utilização de elementos da natureza para auxiliar no dia a dia é uma forma de tecnologia? Por quê? Sim, pois facilita o nosso trabalho. Então, o homem ele passou a pegar a pedra que já existia na natureza, transformou ela em uma ferramenta. Então, ele utilizou um elemento da natureza para facilitar no seu trabalho, que era pescar, caçar, tá certo? Terceiro, podemos afirmar que as invenções e as descobertas que facilitaram o trabalho do ser humano foram possíveis graças ao desenvolvimento tecnológico? Justifique sua resposta. Nós podemos afirmar que as inovações e as descobertas facilitaram o trabalho do ser humano? Sim, pois a tecnologia surge com a função de facilitar o nosso cotidiano. O homem transformou a pedra em uma ferramenta que iria lhe ajudar no trabalho. Então, aquela ferramenta iria facilitar o seu dia a dia, tá certo? Então, a primeira coisa que o homem fez foi transformar a pedra em ferramenta, tá certo? Então, vamos para a segunda descoberta do homem, o domínio do fogo. Muitas vezes, quando falamos em tecnologia, pensamos no desenvolvimento de aparelhos eletrônicos e digitais. Porém, havia tecnologia muito antes de aparelhos eletrônicos existirem. Esculpir pedras para produzir objetos, utilizar o fogo, entre outras descobertas, são exemplos de avanços tecnológicos. Vamos conhecer o impacto da utilização do fogo para a vida do ser humano. Quando o homem ele descobriu o fogo lhe ajudou muito também, porque como ele pescava e caçava os animais, antigamente ele não tinha o fogo para poder fazer o cozimento desses alimentos. Então ele ingeria, ele comia esses alimentos cru. Então, a partir do momento que o homem descobriu o fogo, ele passou a ter um aliado para fazer o cozimento do seu alimento e ele poder fazer uma melhor digestão, tá certo? E também o fogo, ele tanto servia para aquecer os seres humanos, que eles ficavam ali pertinho do fogo, então eles se sentiam aquecidos, que antes não tinham cobertores, e também servia para lhe ajudar a afugentar os animais que tentavam matar os seres humanos, os animais ferozes. Então, através do fogo, eles amedrontavam os animais e os animais não se aproximavam dos seres humanos, tá certo? Então, a descoberta do fogo foi algo muito importante para a vida do ser humano. Primeiro quesito: a descoberta do fogo foi importante para o ser humano? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque quando o homem descobriu o fogo, ele passou a cozinhar os alimentos, ele passou a se aquecer do frio e também ele fazia com que os animais ferozes não se aproximassem dele. Então, o fogo foi uma descoberta muito importante para os seres humanos. Tá bom, meus amores? Então, hoje nós estudamos que o homem ele começou a esculpir ferramentas através de pedras. Eles pegavam as pedras e transformavam em ferramentas. A segunda descoberta do homem foi a descoberta do fogo. Ele descobriu o fogo e passou a utilizar o fogo para fazer o cozimento dos alimentos e também para se aquecer do frio e para afugentar os animais ferozes, tá certo? Então, na nossa próxima aula, a gente vai conhecer outras descobertas que os seres humanos fizeram há muito
muitos e muito tempo atrás e que hoje nós utilizamos. E às vezes a gente nem para pensar como foi que surgiu, não é? Mas tudo teve um início e a gente vai estudar como foi que surgiu cada coisa, tá bom? Então, cada coisa que o homem ia descobrindo era uma tecnologia, pois facilitava no seu dia a dia, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Até mais tarde!